Mas já é segunda-feira de novo, mas como passou rápido esse fim de semana. Mas tá bom, deu para aproveitar a família, os amigos. E aí, como é que foi o seu fim de semana? Bom dia, Santa Catarina. Estamos chegando nesta segundona para começar mais uma semana ao lado dos senhores. Maria Esther, Cibele Fávero, hoje o time completo, o trio chegou. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Obrigada por estar aqui conosco nessa segunda-feira. O SCC Meio Dia está começando. Bom dia para todo mundo. Então, bora lá. Vamos aos destaques de hoje. Fim de semana de aglomerações em locais públicos. Dá só uma olhada. Vitor Meirelles é a rua. A Vigilância Sanitária agora promete reforçar a fiscalização depois destes, podemos dizer, eventos em Florianópolis. Joinville registrou aumento de pessoas em extrema pobreza. Ao todo, são 22 mil pessoas agora em 2021, segundo a Secretaria de Assistência Social. 5 mil pessoas a mais em relação ao ano passado. E o fim de semana foi marcado por acidentes graves em Santa Catarina. Em um deles, morreu o fundador e vocalista da banda Garotos de Ouro. O ônibus em que a equipe estava ficou nesse estado que você está vendo. Ele saiu da pista na Grande Florianópolis. A gente traz os detalhes ao vivo. Golpes online. A estimativa é que as suspeitas de golpes triplicaram neste ano no Brasil. A atuação dos bandidos acontece de várias maneiras, como você já deve ter percebido, e em diferentes plataformas. A gente traz esse alerta para você. Não precisa estar numa agência bancária, numa praça ou numa rua para ser vítima dos criminosos. Os bandidos hoje estão usando o celular. Isso mesmo, o golpe pode acontecer na comodidade da sua casa. E olha quantas viagens, passeios foram cancelados desde que a pandemia começou, né? Mas esse cenário está mudando. Pode ser o momento de fazer novos planos. Você vai ver que o avanço da vacinação abriu novas possibilidades para quem está planejando uma viagem. Vários países já reabriram as fronteiras, o que fez o movimento na agência de viagens aumentar nos últimos 3 meses. É ainda hoje, aqui no SCC Meio Dia. 13 de setembro, hoje é o Dia Nacional da Cachaça, a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil. Hoje nós vamos conhecer a produção da cachaça artesanal aqui em Santa Catarina, que é referência nesse assunto. É daqui a pouquinho. Tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Estamos no ar, fique com a gente. Onze da manhã, 32 minutos. Estou liberando a partir de agora o WhatsApp para você conversar com a gente. Alô, Criciúma! Bom dia para você da Serra Catarinense, Lages, Grande Oeste. Você que está com a gente em Chapecó, Joinville, no Norte, a Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú. O estado inteiro a partir de agora, ao vivo aqui pelo SBT, as notícias de Santa Catarina. A gente abre esta edição com a notícia triste, infelizmente. Morreu hoje em um acidente na Grande Florianópolis um dos fundadores e vocalistas do grupo Garotos de Ouro, o Ayrton Machado. É sim, Fernando. O acidente foi com o ônibus da equipe, como você pode ver as imagens. O ônibus ficou bastante destruído e era a equipe, né, da banda em que estava ali depois de ter feito um show em São Joaquim. Isso aconteceu na Grande Florianópolis. A gente vai conversar ao vivo agora com o Arlis Amaro, que vai trazer as últimas informações desse acidente, né, Arlis? Bom dia! É sim, Cibele, bom dia para você, para quem nos acompanha. Começando a segunda-feira com essa notícia triste aí, né? Um acidente que vitimou o Ayrton Machado, líder e vocalista da banda Garotos de Ouro, banda que começou em 1976. O acidente aconteceu por volta da 1h40 da manhã na BR-282, quilômetro 44. O Ayrton, que estava dirigindo o ônibus, teria perdido o controle do veículo e bateu contra um paredão de pedras. Ele acabou, infelizmente, falecendo na hora. Ele estava acompanhado da esposa de 32 anos, Renata da Rosa Machado, de 32 anos, estava junto com ele na hora do acidente. Ela sofreu ferimentos graves e foi levada para o hospital. No momento do acidente, Cibele, estavam somente ele e a esposa, os demais integrantes da banda, cada um se locomovia com o seu carro. Eles tinham feito um show em São Joaquim, na Serra Catarinense,
no domingo e estavam voltando desse show então quando o acidente aconteceu. Para a remoção do ônibus da banda, a BR-282 ficou interditada e só foi liberada às 9 horas da manhã. Na página oficial do grupo no Instagram, eles postaram, uma nota de pesar, comunicando, então, confirmando o falecimento de Ayrton Machado. A nota começa com uma frase bem tocante, Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil. A banda Garotos de Ouro, que era sucesso por onde passava, vários sucessos acompanharam eles durante toda a carreira. E, infelizmente, então, essa perda aí, esse acidente que vitimou Ayrton Machado, de 62 anos, nesta madrugada, Cibele. Aí você acompanha imagens do último show que a banda fez, então, neste domingo. E a banda, então, neste retorno, acabou, então, vitimando Ayrton Machado, de 62 anos. Notícia muito triste que a gente começa essa semana, viu, Cibele? Volto contigo. Sim, Arles, com certeza. A gente acompanhou agora essas imagens e repete para mostrar para você. Obrigada, Arles. Das últimas imagens divulgadas, da apresentação que aconteceu nesse fim de semana na Serra, que foi a última apresentação da banda, Fernando, antes do acidente. Segundo informações, essas são imagens da live que foi feita pela banda Garotos de Ouro na Serra Catarinense. Neste fim de semana, você está vendo aí no vocal o próprio Ayrton Machado, que veio a falecer. Os outros integrantes desceram a serra, voltaram para a Grande Florianópolis, cada um em seu carro, não estavam no ônibus, apenas a esposa de Ayrton, que foi levada ao Hospital Regional de São José. Triste, essa banda ficou famosa no Brasil inteiro, da Grande Florianópolis, não é mesmo? A gente sabe que Ivonir Machado, o primeiro vocalista da banda, irmão de Ayrton, também teve problemas, não é mesmo, de saúde, teve um AVC, hoje se encontra também afastado dos palcos o Ivonir Machado e agora Garotos de Ouro perde um dos seus fundadores. Garotos de Ouro explodiu no Brasil inteiro, hein, meu caro Nereu? Garotos de Ouro foi sucesso no país inteiro. Triste notícia. Muito triste, Fernando? E olha, além desse acidente gravíssimo, o fim de semana foi marcado por outros acidentes graves em diferentes regiões aqui em Santa Catarina, registro de mortes, também na Serra Catarinense. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Agora a BR-282 a gente já mostrou aqui muitas vezes, Fernando, o perigo que é essa rodovia e agora, infelizmente, então aconteceu esse acidente com o ônibus da banda, onde estava, o vocalista, veio a falecer. Justamente, BR-282, que foi discussão aqui, foi a pauta política da semana passada, a construção de uma terceira faixa, duplicação, especialmente nesse trecho da Grande Florianópolis, pela gravidade, não é mesmo, desta BR, desta rodovia federal, violentíssima, e infelizmente a gente está começando a semana registrando mais um acidente grave, fatal, que tirou a vida de Ayrton Machado. Deixa eu mostrar para você um trechinho, uma das últimas apresentações de Garotos de Ouro. Buenas gauchada, aqui quem vos fala é Ayrton Machado dos Garotos de Ouro. Estou passando para te convidar para o 6º Bailezito em Casa no dia 11 de setembro. Minha china véia, não chora, encosta tua cabeça no meu ombro, que esse baga velho te consola. Não chora, minha china véia, não chora, me desculpe se eu pesfolei com a minha espora. O convite que ele fez para esta apresentação. Para essa apresentação, os nossos sentimentos, a toda a família, muita força nesse momento. Vamos seguir aqui com informações, a música de luto na Grande Florianópolis, o tradicionalismo de luto nesta segunda-feira. Outras notícias para você até 1h15 da tarde. Você fica com a gente aqui na tela do SBT. Vai interagindo aqui no nosso WhatsApp, também pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo SCC10 lá no Facebook, no YouTube. Você interage com a gente, comenta os nossos assuntos, manda para cá a sua sugestão de pauta, critica também, não tem problema. Olha o WhatsApp na tela. Olha, depois das manifestações do dia 7 de setembro, este fim de semana, foi então a vez das manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro. Quer dizer, no dia 7, a gente acompanhou as manifestações a favor do presidente, em prol do governo. Neste fim de semana, neste domingo, manifestações aconteceram em algumas regiões do Brasil
contrárias ao presidente Bolsonaro. Em Florianópolis, o Cleiton Ramos acompanhou e a gente vê agora como foi. A concentração aconteceu em frente à Catedral, no centro de Florianópolis. O número do público que compareceu não foi divulgado pela organização. Os protestantes carregavam faixas contra o governo federal e pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Teve também a execução do hino nacional brasileiro. O protesto deste domingo foi organizado pelo Movimento Brasil Livre e também Vem Pra Rua, que participaram do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas no protesto deste domingo, contou com a participação de vários partidos. Pressas e mal elaborada, nós vamos esquecer dos seus crimes. Está atuando junto com vários partidos de várias filiações ideológicas para defender defender a nossa democracia. Tem memória curta. Porque a nossa democracia agora está sendo atacada. Prezados, e nós precisamos, acaso podemos independentemente esquecer por um de que mísero filiação pedido de partidária a gente desculpas, tem, de as corrente mais de ideológica a gente 500 tem, mil defender a mortes democracia. causadas pela Porque Covid. não adianta nada a gente ter qualquer Acaso, filiação partidária amigos, ou ideia ideológica podemos esquecer? se a gente não tiver o direito E básico sabem os do voto. senhores, 20 para o meio-dia, este será o assunto, um deles, no comentário de Cláudio Prisco Paraíso no Espaço da Política aqui do SCC Meio-Dia. Então segura aí, já já tem Prisco Paraíso aqui no SBT. A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Benedetta, em Uruçanga, cidade do sul do estado, que eu conheço muito bem, e deve então indiciar o prefeito Luiz Gustavo Canceler do Progressistas por crime de ocultação de documentação e organização criminosa. Os detalhes com ele, Marco Búrigo. E aqui no sul do estado, depois de 4 meses da primeira fase da Operação Benedetta, a Polícia Federal conclui o inquérito policial que investiga possíveis fraudes na administração de Uruçanga. O prefeito Luiz Gustavo Canceler deverá ser indiciado, a Polícia Federal vai confirmar isso hoje, por ocultação de documentos e também por organização criminosa. O prefeito está afastado desde o dia 20 de maio do cargo na administração de Uruçanga. 18 pessoas foram investigadas em possíveis fraudes, em contratos com a Caixa Econômica Federal. Mesmo assim, a defesa do prefeito deve pedir para que ele retorne ao comando da cidade. O prefeito de Uruçanga, portanto, indiciado por ocultação de documentos e também por organização criminosa aqui no sul do estado, na Operação Benedetta. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Marco Búrigo. 11h42. É hora dos destaques do SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Pandemia causa queda de 27 milhões de procedimentos de saúde em 2020. Informação é do Conselho Federal de Medicina e está relacionada a exames e consultas, por exemplo. Criança de 2 anos morre após picada de bicho peçonhento no Vale do Itajaí. O animal que picou o Brian Gabriel não foi identificado. Acidente deixa motociclista gravemente ferido na Serra Catarinense. O jovem ficou em estado crítico com várias fraturas. Trabalhadores nascidos em julho já podem sacar o auxílio emergencial. A parcela foi depositada dia 26 de agosto. E na série de receitas internacionais do SCC10, você vai conhecer um prato típico do Haiti. É uma sopa em comemoração à independência do país, no dia 1º de janeiro de 1804. Um meteoro foi visto à luz do dia em Santa Catarina. Esse ponto luminoso em cima do meteoro é o planeta Júpiter, que vai poder ser facilmente observado por volta das 6 horas da tarde nos próximos dias. Mais notícias, SCC10. O portal da notícia em Santa Catarina. Sibeli, você não estava aqui, não protagonizasse, não é mesmo? Uma das maiores gafes na semana passada, quando eu comentava aqui sobre sua coluna. Ah, é? Sobre sua coluna, a mais lida do SCC10. E aí, quais os destaques da semana lá na sua coluna? Então, Fernando, a gente vai falar
Hoje mesmo, daqui a pouco está subindo a coluna sobre o tempo de valor dessa quarta-feira. A gente fala sobre endividamento e inadimplência. E é dia de live estendida, conteúdo estendido. Então você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, já desde já, e a gente responde ao vivo, é claro, com o especialista, o educador financeiro Juliano Fernandes, nessa quarta. Então a gente começa aqui na TV, se estende para o Facebook. É tempo de sobra para que a sua pergunta seja respondida ao vivo. Olha aí, ó. sc10.com.br. A Cibele Fávero, ela ou te ajuda a ganhar dinheiro ou te ajuda a não perder ele. Quer ver? Golpes pela internet, Cibele Fávero. Pois é, Fernando. A gente já vem mostrando aqui há bastante tempo a diferença, né? A diferença na atuação dos golpistas, no tipo de golpe que eles aprontam. Cada vez mais com um tom profissional, eles fazem as vítimas caírem na conversa deles. E agora não é de hoje que a gente sabe que diferentes plataformas estão sendo utilizadas e começou a aparecer em números. Cresceu muito no Brasil, se comparado com o ano passado, o número de tentativas de golpe. E é claro, isso reflete direto no bolso de quem cai na conversa desses golpistas. O golpe do sequestro relâmpago, código mandado via SMS e os mais recentes, o do WhatsApp e o através do Pix. Janine é psicóloga e seu pai estranhou quando recebeu uma mensagem no aplicativo com um número diferente, mas com a mesma foto de Janine. Eu recebi a mensagem pelo WhatsApp do meu pai, perguntando se eu havia trocado o número de telefone. Na mesma hora, entrei em contato com ele por telefone e avisei que não. Daí ele falou que havia recebido uma mensagem de um outro número, porém a foto que estava no perfil era a minha que eu usava nas redes sociais. Mas como a gente manteve contato, a gente conseguiu contato um com o outro, ele não deu continuidade à conversa. Que sorte, né? Aí o golpe foi evitado, mas tem vários outros tipos e a gente vai mostrar para você já na reportagem como os bandidos estão atuando na internet. Que aí você fica atento, evita o prejuízo. Geralmente eles tentam forjar um serviço já conhecido por nós. Ou é parente ou é um serviço, né, Fernando? É verdade. Eles imitam com riquezas de detalhes serviços que a gente conhece. E aí, muitas vezes... a gente acaba acreditando. Acabamos acreditando. Então, fica de olho, a reportagem está incrível, você não pode perder, para você aí não ficar perdendo o seu dinheiro à toa. Tá tão difícil ganhar, hein, Sibeli? Pois é, tem que valorizar. Já estão levando o nosso dinheiro de forma oficial, né? Com reajuste aqui, reajuste ali, um aumento no preço da gasolina, um imposto aqui, de forma oficial. Aí, de forma extraoficial, a gente tem que ficar de olho bem aberto. Vamos lá. A gente está acompanhando aí, não é mesmo, o avanço da vacinação, a pandemia, olha aí, Santa Catarina só com uma região no gravíssimo. E aí também podemos perceber o start da economia, né? A retomada da economia. Quando a gente fala de turismo, a expectativa é muito boa, Maria Esther. Isso mesmo, esse avanço da vacinação que você falou, né, Fernando, está trazendo mais fôlego para as agências de viagens, também um dos mercados mais afetados pela pandemia. E com boa parte da população imunizada agora, as fronteiras estão voltando a reabrir e isso fez o quê, Fernando? Com que a procura pelos pacotes aumentasse também. Pacotes de viagens. Se antes as pessoas tinham receio de se planejar por meio das fronteiras fechadas, não é mesmo? E aí teriam que cancelar a viagem, agora já é possível planejar e por isso os pacotes já estão sendo vendidos novamente. Quer ver? Dá uma olhada na reportagem de Alice Amaro e Ramon Kaminski. A Luísa conseguiu realizar o sonho de fazer um intercâmbio. Acabou de chegar no Reino Unido, onde vai ficar por 1 ano. Encarou o desafio de planejar uma viagem em tempos de pandemia. Só acreditei que eu cheguei quando eu realmente cheguei, né? Porque mesmo a gente tendo... Ela sabia tudo, então isso já me deu essa segurança, mas quando eu cheguei no aeroporto eu fiquei, consegui. Mas foi com a agência porque a gente já tinha tentado antes e o voo foi cancelado, então é melhor ter uma pessoa que vai te ajudar em algumas situações. Se em alguma conexão acontece alguma coisa, ela sabia de tudo e soube nos orientar super bem. A viagem da Luísa só foi possível porque agora, com mais pessoas vacinadas, as fronteiras aos poucos estão reabrindo para os brasileiros. Essa realidade mudou, a vacinação fez com que tudo mudasse, na verdade, porque agora as pessoas conseguem se planejar, porque elas sabem que o destino estará lá, aberto, né, com as fronteiras abertas, então fez as pessoas ficarem confiantes novamente. Então a procura por viagens aí, tanto
internas, né, tanto no mercado nacional, de turismo, quanto externas, que daí abrange tanto lazer quanto intercâmbio, cresceu bastante, as pessoas se planejando principalmente para o final do ano e para o ano que vem. Né? No curto espaço de tempo agora, nem tanto, né? Viagens mais curtas, mas viagens principalmente mais longas a partir de dezembro, janeiro, até meados do ano, quando se fala em intercâmbio, porque é um tipo de viagem que demanda mais planejamento. E este é um mercado representativo em Santa Catarina. Antes da pandemia, o mercado de viagens e turismo representava 12,5% do PIB de todo o estado. Ainda não foi possível recuperar todas as perdas, mas na agência do Eduardo, o movimento voltou a crescer, graças ao avanço da vacinação. Os últimos 3 meses, em função do avanço da vacinação, eles foram realmente bem diferentes do resto do período da pandemia. A gente percebe que o aumento da procura realmente é concreto, as pessoas estão buscando agora viagens de lazer, viagens de intercâmbio, justamente porque se sentem mais confiantes e porque as fronteiras também de outros países estão abrindo em função da vacinação. A pandemia também trouxe aprendizados. Antes, o Eduardo comandava 9 pessoas que trabalhavam aqui, de modo presencial. Com a implantação do home office, boa parte dos colaboradores trabalha de casa, sem comprometer a qualidade do atendimento. Um novo modelo que veio para ficar. Sim, exatamente. Sua viagem está programada para janeiro, tá? Dia 27 de janeiro será o seu embarque. Uma semana antes você vai receber todos os seus vouchers. A nossa operação ela mudou muito depois que a pandemia começou. Várias pessoas que trabalhavam fisicamente na agência foram para o home office, se adaptaram e agora, com o retorno das atividades presenciais, elas não retornaram mais fisicamente para a agência. Elas continuam trabalhando conosco, trabalhando para nós, para a nossa empresa, porém de casa. E isso reflete também o comportamento do público. Eu diria para vocês que mais ou menos a cada 3 pessoas que antes vinham na agência fisicamente, que gostavam de vir aqui falar conosco aqui no nosso local, mesmo no nosso endereço físico, a cada 3, hoje 2 não vêm mais. Uma vem e as outras 2 preferem ser atendidas remotamente. Via WhatsApp, via Zoom, ferramentas aí de comunicação digital, se sentem mais seguras, se adaptaram também, se acostumaram com essa nova realidade durante a pandemia e isso mudou realmente o formato da operação. Novas fronteiras, novas possibilidades. A vacina no braço foi o que ajudou a colocar as viagens nos planos de quem esperou tanto por este momento. A gente teve um momento tão difícil quando a gente parece que os sonhos estacionaram, né? Porque pensando em vir, parecia que será que eu devo pensar em vir? Será que isso vai se tornar realidade? É uma gratidão, porque foi, como eu falei, começou há um tempão atrás e finalmente chegar aqui, hoje foi meu primeiro dia de aula, então assim, fico até emocionada, assim, é muito privilégio, estou muito feliz, assim, estou muito, muito feliz. É uma boa dica também para quem está pensando em se programar agora, né, com as fronteiras abertas novamente, poder planejar uma viagem, um passeio desse, é comprar com bastante antecedência, que aí consegue pacotes bem mais baratos, né? Eu compro com 2 anos, né? 2 anos ou até 1 ano, né, Fernando? É bom, né? 1 ano já começa a dar, coloca aquela parcelinha barata e aí quando você vai viajar, você já terminou de pagar. Uma boa dica aí para quem está pensando. Vai pagando. Quando viaja, terminou de pagar. Terminou, daí o cartão de crédito está liberado para poder aproveitar na viagem também. E outra dica boa, vamos conhecer o nosso Brasilzão, né? Boa, Fernando. A gente quer conhecer a Europa, Estados Unidos, tem tanta coisa boa por aqui. A Maria esses dias esteve lá no Nordeste, é isso? Fui pro Nordeste. Sou louco para conhecer o Nordeste. Fui para João Pessoa, na Paraíba. Bom demais, um lugar bonito e barato de conhecer, viu? Quem tá pensando em ir pro Nordeste, vale a pena dar uma olhadinha aí. Quer uma dica? Já tá ruim a relação em casa, né, Maria Esther? Estresse, né? Pandemia agora, muito tempo em casa, home office. Vamos viajar? Vamos dar um 10zinho pra cabeça? Vamos, Fernando. Dar uma relaxada? Tenho certeza que você vai voltar bem melhor. E aí você encontra outras culturas, outros povos, outra gastronomia. Outro sotaque, é gostoso, né, Fernando? Conhecer gente diferente, lugar diferente, o mar é diferente, a praia é outra. É verdade. É muito gostoso, vale a pena. Outras culturas, né? É verdade, hein? É então, verdade? Bora. Eu quero viajar, se alguém quiser me levar, tô querendo. Olha, se tem um assunto, dona Cibele Fávero, que deixa todo mundo de cabelo em pé, é a inflação. É sim, Fernando, dá pra sentir no bolso e como dá, né? Tá tudo muito caro e cada vez mais difícil de comprar qualquer coisa. Você deve ter reparado isso aí na sua casa. Para piorar, pela primeira vez em 5 anos, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou a marca dos 9%. Mas o que isso significa, né, Fernando? Pois é.
E claro que isso reflete no nosso dia a dia. Quem está ao vivo para explicar tudo para a gente sobre inflação e como isso interfere no nosso bolso é o Cleiton Ramos. Parece uma palavra difícil, né? Inflação. Ah, isso é coisa de economista. Que nada. Quando você vai no mercado e você pagava antes no desodorante 10, agora paga 13, é inflação, não é mesmo? Quando você vai pagar o pedágio, antes era 2,70, agora é 3,20, é inflação. O pão, né, Fernando? Agora até o pão na padaria. É muito do nosso dia a dia. Conta aí, Cleiton Ramos. Legal, Fernando. Boa tarde para você, para quem nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina, aquele lanche do final de semana, né? Aquele almoço também, fora de casa, com a família. Você vai no final de semana é um preço, aí vai no outro final de semana, já mudou completamente. Também pode entrar desse contexto que você acabou relatando de forma brilhante. Agora, para falar a respeito dessa inflação, nos números que até a Cibele acabou trazendo para a gente agora, nesse meio-dia, a gente está aqui ao lado da Bruna Soto Cardoso dos Santos. Ela que é economista, jovem ainda, né? Economista que pode dar algumas dicas e também falar a respeito dessa inflação que de 5 anos para cá chegou a um patamar aí que começa a preocupar para todo brasileiro, principalmente para quem está acompanhando a gente, né, Bruna? Boa tarde. Boa tarde. A inflação esse mês de agosto aqui em Floripa chegou a 0,88%. Num acumulado de 12 meses, a gente já está com 9,13%. É um acumulado que a gente não via desde agosto de 2016, então acaba preocupando, né? Agora, o que determinou realmente essa crescida da inflação? Dá para acrescentar a questão do dólar, da pandemia? Que análise é feita nesse momento para justificar esse aumento da inflação? A pandemia contribuiu, né? A gente teve um estancamento na produção. O dólar também, o mercado externo estava ficando mais favorável para o produtor enviar as mercadorias para fora do que vender aqui no mercado interno. Então, acaba subindo o valor das mercadorias no mercado interno. A alta da energia elétrica também contribui, porque tudo hoje a gente usa energia elétrica, né? E a alta dos combustíveis, para vir do campo, por exemplo, a produção. Para a cidade, a gente usa combustível, então acaba afetando isso também. Qual é o principal vilão desses que você acabou relatando aí? O que mais aumentou? Então, a energia vem aumentando aqui em Santa Catarina, né? No último mês, agora, a gente teve o reajuste da tarifa, então aumentou um pouco mais. Os combustíveis também a gente vem vendo nas bombas o aumento dos preços, né? E nesse mês de agosto, a gente teve o café, a batata que subiram mais de 10%, e o peito de frango, que virou uma alternativa para a população, também subiu quase 10%. Você citou a questão do café, até a gente comentava com alguns especialistas, tivemos aí uma seca muito grande no estado, a falta de chuva, enfim, e há quem diga que o reflexo pode acontecer justamente no preço do café nas próximas temporadas. Sim, o reflexo da meteorologia acaba impactando no preço também, né? Então, a gente pode ver uma crescente aí no preço do café nos próximos meses. Eu não sei se você tem números, mas Santa Catarina, Florianópolis, de forma específica, no cenário nacional, ela ganha o destaque de forma negativa quando o assunto é a inflação? A gente não calcula em relação ao restante, mas eu imagino que esteja próximo ao nível Brasil mesmo de inflação, próximo ao valor do IPCA. Daqui a pouco a gente vai para uma temporada aí de verão, né? Isso pode, de alguma forma, acabar prejudicando, trazendo aí algum retorno de forma positiva ou negativa, já que vamos receber muitos turistas, não? A gente vem vendo uma crescente nos valores de alimentação fora do domicílio. Então, pode acabar impactando na temporada, porque os valores para se alimentar fora de casa estão crescendo na cidade. Agora, importante para quem está acompanhando em casa, alguma dica, né? O que você gostaria de falar para aquele que está lá para tentar driblar a inflação? O que pode fazer? Dar uma boa pesquisada? Como é que a gente faz? A gente tem que pesquisar preços em vários supermercados e adaptando. Então, hoje eu não consigo comprar uma carne de boi, né? Eu vou comprar um frango que está um pouco mais barato, um suíno que deu uma caída de preço nesse mês de agosto, e a gente ir adaptando na mesa. Tem que ser criativo, e nesse ponto aí o brasileiro é bem criativo, né? Criativo, o brasileiro é sempre muito criativo, a gente sempre dá um jeito. A tendência realmente é piorar ou tu planeja aí um futuro mais tranquilo, assim? Qual a tua análise?
A tendência eu acho que é aumentar um pouco mais ainda, até a gente conseguir estabilizar essa questão da pandemia, né, e do mercado externo. A pandemia, todo mundo se vacinando, né, imunizando, pode trazer um reflexo positivo nesse sentido? Pode trazer. Quando a pandemia der mais uma acalmada, a gente já vê uma calmaria, né? Com essa vacinação, pode trazer um reflexo positivo nos preços. Ok, obrigado pela participação e pelas dicas, viu, Bruna? Obrigada a vocês. Tá aí, a Bruna Souto, que é economista, trazendo dicas importantes, né, Cibele Fernandes, e principalmente fazendo uma análise dessa inflação que chegou numa posição extremamente desconfortável aqui em Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Cleiton. Desconfortável é pouco, né? Foi carinhoso com desconfortável, né? Inaceitável, dolorida. Mas é a vida, né, Maria Esther? Seguimos. Vamos lá. Toma chimarrão? Eu tomo às vezes. Você viu que eu fiz um... Eu vi. Agora, pra falar de chimarrão... Não foi sem querer. Você toma um Foi chimarrão? o quê? Eu tomo, né? Todos os dias. Todos os dias, né, Ciba? Todos os dias. Cibele chega aqui já com a garrafa térmica dela, com a erva. Um mate, né, Mel? O mate, né? Uma erva. Sim. Uma erva boa, né? Você gosta de chimarrão, Cibele? Eu gosto, mas vou falar uma coisa. Tá mais caro até. Tá caro? Chimarrão. A erva tá mais cara. A inflação chegou lá também, não chegou. Eu compro atacado. Chega o pacotão já com 20 pacotes, 10 pacotes de vinho com a família. Você não gosta, né? Aí sai um pouquinho mais barato, mas se for comprar direto no supermercado, tá muito caro. Gente, a erva mate está com o preço aquecido para os produtores, mas, consequentemente, o Shima deve chegar mais caro também no mercado por conta das exportações. A gente vai ver agora na reportagem. Faça o mate, tia. Eu quero um chimarrão, pra matar a sede da tradição. Assim começa o dia daqueles que são apaixonados por chimarrão. Erva verdinha, água no ponto e a alegria de beber o mate. A tradição de tomar o chimarrão, isso sempre permaneceu e sempre vai permanecer. Por aqui, a alegria vai além de saborear o chima. É que produzir erva mate está no sangue e vem de família. Eu nasci e me criei nisso, meu pai já veio, meu avô veio da história, uma história de muitos anos, né? E para quem gosta de chimarrão, pode preparar o bolso. A erva mate deve ficar mais cara nos próximos dias. A Argentina passou por um momento onde não foi valorizado a erva mate lá e eles vieram buscar esse produto aqui no Brasil, onde tinha bastante. Esses estoques do Brasil eles já estão terminando, né? E eu acredito por isso também de que o preço ele deve ser reajustado nesse proporcional, né? No mercado, tem aqueles que escolhem as melhores promoções. Sempre, toda semana, a gente procura sempre pegar as melhores promoções de erva e tudo mais. E nosso costume, geralmente, é diariamente, uma vez por dia, a gente costuma tomar. Mas tem também aqueles que estão dispostos a pagar qualquer preço por um bom mate. A erva boa sempre tu vai pagar mais caro, né? Tu pode ter certeza que tá levando uma erva boa, mas paga um pouco mais caro, né? A erva mate é o segredo de um bom chimarrão. Nesta ervateira aqui em Chapecó, as plantas ficam em meio às araucárias. Saindo do campo, as folhas passam por vários processos. Ao final de todos os estágios, cada pacote de erva mate carrega consigo uma característica única e uma boa dose de amor. A erva mate é o ganha-pão, é o sabor do chimarrão, é vida, é cultura, né? É o povo, né? É um povo sulino, é um povo que trabalha, é um povo que luta. Isso é erva mate. De acordo com a Embrapa, Chapecó pode ser considerada líder no setor de área acolhida de erva mate, com 1.478 hectares. Xaxim tem a maior produção do estado. E para apoiar essa pujança do setor, a Epagre tem intensificado as pesquisas. Nessa área de 900 mudas, são testadas sementes para melhoramento genético. Nesse trabalho especificamente estão sendo testados
63 materiais genéticos, ou seja, foram coletadas sementes ou estacas para a formação de clones de 63 materiais genéticos. Eles foram colocados nessa área para avaliar quais os materiais genéticos mais promissores. Há 2 anos, muitas plantações de erva mate foram substituídas por lavouras de grãos. Quem permaneceu firme no negócio, hoje colhe os lucros de uma tradição que não se enfraqueceu com o isolamento social. A tradição por aqui mudou com a pandemia. É que a roda de chimarrão deu espaço para cada um ter a sua cuia separadamente. E isso fez aumentar o lucro no mercado. Aqui em casa, a gente sempre faz, cada um na sua cuia. No momento, quem deixou e cuidou está ganhando um bom dinheiro. Para quem gosta da erva mate, ela fascina o produtor que gosta. Tu chega na propriedade, ele vai assim falar com amor dessa espécie. 12:05. Bom chimarrão. A gente sabe que faz parte da cultura tradicionalista, mas aqui em Santa Catarina, quem é que não gosta do bom chimarrão, hein? Fernando, todo mundo, né? Ou conhece alguém que toma. Ou conhece alguém que toma. Aqui mesmo no SBT o pessoal gosta bastante, para esquentar, traz energia, mas está um pouco mais caro e nós mostrando para você a realidade também daqueles que são apaixonados pelo chimarrão. Daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso, daqui a pouco tem a política e as manifestações que aconteceram neste fim de semana contra o presidente Bolsonaro. Já. Agora, uma criança ficou ferida em São Bento do Sul, no Planalto Norte, depois da estrutura de um parquinho, Cibele, desabar. Fernando, e essa situação acendeu um alerta para a prefeitura, que solicitou à Defesa Civil que vistorie todos os parques da cidade. A gente conversa agora com o David Sacramento, que vai contar como é que vai acontecer essa vistoria a partir de agora, David, e também como é que está o estado de saúde dessa criança. Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando, e a todos de casa. Sim, a criança ela acabou machucando o nariz e também os dentes após a estrutura de um parque que fica no bairro Serra Alta, em São Bento do Sul, lá no Planalto Norte, acabar desabando. A estrutura cedeu e a criança, infelizmente, acabou se machucando. Inclusive, a Defesa Civil já foi até o parque e interditou o local porque não tem condições de receber nenhuma criança porque a estrutura está colapsada. O acidente com essa criança motivou a Defesa Civil de São Bento do Sul, inclusive, a iniciar um trabalho de pente fino em todos os parques existentes no município. E serão feitas também vistorias em escolas públicas e privadas para verificar a situação desses equipamentos nesses locais. Só que em relação às escolas municipais, a Prefeitura não acredita que possam existir problemas sérios, porque recentemente diversos investimentos, inclusive, já foram feitos em brinquedos de plástico para essas escolas. Mas todos os parquinhos serão vistoriados e interditados e, se for necessário, claro, vai ser interditado para garantir a segurança das crianças. Em relação à criança que acabou se machucando quando o parque cedeu, a Prefeitura disse que a criança já recebeu o atendimento adequado, foi medicada e agora acompanha, claro, a situação da criança e prestando toda a ajuda necessária para a família. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Melhoras, né, para a criança, para essa família. O David vai seguir acompanhando essas vistorias e traz a atualização para a gente. De todo o suporte a esta família agora. Atenção você, morador de Florianópolis e que utiliza o transporte coletivo. A partir de hoje, a Prefeitura da capital está incluindo mais 700 novos horários de ônibus, além de novas linhas. Então, quem traz as informações para a gente é o Paulo Henrique, que vai contar para a gente os detalhes. Novas linhas, novos horários, em que regiões, hein, Paulo? Bom dia! Atualizando para a gente as informações, mais 700 horários nos ônibus de Florianópolis, ampliando então a capacidade e também a oferta do transporte coletivo da Grande Florianópolis. A gente sabe que a redução aconteceu por conta da pandemia, mas as pessoas estão voltando, saindo do home office, voltando para as atividades e por conta disso, novas linhas, mais 700 horários, inclusive cobrança que já vinha sendo feita por parte da população que estava realmente precisando de mais possibilidades em horários de ônibus. Eu tenho o Paulo, seguimos adiante.
Alerta de golpe. Presta atenção, Cibele Fábio, os golpistas estão cada vez mais profissionais, Cibele. É sim, Fernando, e criativos. A atuação dos golpistas na internet tem crescido assustadoramente. Você vai ver a partir de agora. Uma pesquisa aponta que o número de tentativas de golpe, por exemplo, triplicou nesse ano, se for comparado com o ano passado. E são golpes de todo tipo, em diferentes plataformas. É preciso muita atenção para não se tornar uma vítima e sair no prejuízo. A permanência em casa durante boa parte da pandemia fez crescer o número de golpes online no Brasil. Os inimigos invisíveis entraram em ação, deixando um estrago bem real na sociedade. No primeiro semestre do ano, o número de consumidores com dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização, mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, a plataforma recebeu 47.413 reclamações em 2021. Em 2020, o registro foi de 21.310 reclamações. Já uma pesquisa da Apura Cyber Intelligence destaca que as suspeitas de golpes triplicaram em relação ao ano passado. Em 2021, foram 100 milhões no primeiro trimestre. Em 2020, 35 milhões no mesmo período. Antigamente, os criminosos agiam, na maioria das vezes, na boca de um caixa. Agora, a história mudou. Não precisa estar numa agência bancária, numa praça ou numa rua para ser vítima dos criminosos. Os bandidos hoje estão usando o celular. Isso mesmo, o golpe pode acontecer na comodidade da sua casa. O golpe do sequestro relâmpago, código mandado via SMS e os mais recentes, o do WhatsApp e o através do Pix. Janine é psicóloga e seu pai estranhou quando recebeu uma mensagem no aplicativo com um número diferente, mas com a mesma foto de Janine. Eu recebi a mensagem pelo WhatsApp do meu pai, perguntando se eu havia trocado o número de telefone. Na mesma hora, entrei em contato com ele por telefone e avisei que não. Daí ele falou que havia recebido uma mensagem de um outro número, porém a foto que estava no perfil era minha. A minha que eu usava nas redes sociais. Mas como a gente manteve contato, a gente conseguiu contato um com o outro, ele não deu continuidade à conversa. Infelizmente, para a família dessa advogada, o final não foi assim. A mãe de Patrícia se tornou mais uma vítima do golpe. E pensando que estava trocando mensagens com a filha no celular, depositou R$ 1.600 na conta dos bandidos. Era uma tarde de trabalho, né? Uma sexta-feira à tarde, eu estava trabalhando, a minha mãe em casa, e ela recebeu uma mensagem pelo WhatsApp por volta das 3 horas da tarde de uma pessoa utilizando a minha foto, exatamente a mesma foto que eu estava utilizando naqueles dias no WhatsApp, dizendo que teria tido um problema no celular e que por essa razão tinha trocado o número. Pedindo então que ela adicionasse aquele número, que ela trocasse o número, porque naquele momento era o que seria o meu número. Ela acreditou e essa pessoa começou a conversar com ela no sentido de que estava precisando de dinheiro porque precisava pagar um fornecedor, né? Como era uma tarde de trabalho e eu estaria no escritório, a minha mãe acreditou que de fato eu precisasse daquele dinheiro, né? Essa pessoa pediu R$ 5.500. Ela não tinha, naquele momento, ela disse, olha, não tenho 5.500, mas eu tenho 1.600 para te ajudar, né? E aí a pessoa disse, não, ótimo, já me ajuda, porque em função da troca do celular eu não estou conseguindo mexer no meu aplicativo, né? E eu preciso fazer esse pagamento hoje, segunda eu já te devolvo. Um boletim de ocorrência foi feito, mas o dinheiro do golpe dificilmente será recuperado. O delegado Gustavo alerta como proceder nessa situação. O que a Polícia Civil recomenda é que, em hipótese alguma, também não faça qualquer tipo de transferência. Primeiro, tente entrar em contato com essa suposta vítima, seja familiar, amigo, ou solicite a ajuda de alguém que esteja na residência. Às vezes uma pessoa que não está recebendo esse telefonema pode ter um pouco mais de calma para tentar resolver essa situação. Quais as providências em vindo a cair no golpe, se não funcionou essa prevenção?
Primeiro de tudo, entrar em contato com a agência bancária e tentar pedir o bloqueio deste valor. Registrar o boletim de ocorrência é essencial para que nós tenhamos a informação de como aconteceu, para qual conta esse valor foi realizado. Em maio desse ano, o governo federal sancionou uma lei que aumenta de 4 para 8 anos de prisão no caso de quem for pego praticando esse tipo de crime. No site da Polícia Civil em Santa Catarina, logo na primeira página, tem um setor chamado de Proteja-se de Golpes, onde a pessoa recebe dicas importantes de prevenção. Entre elas, a de ajustar a visualização da imagem da conta do WhatsApp apenas para contatos autorizados. Fique atento a mensagens de conhecidos ou familiares solicitando depósitos ou transferências bancárias, principalmente em nome de terceiros. E desconfie de contas com fotos de conhecidos, mas com números diferentes. A gente tem aí os estudos estatísticos da nossa diretoria de inteligência que nos mostra que se utilizar todos os métodos de prevenção descritos nessa cartilha, a gente vai cair aí pelo menos em 90% o índice desses crimes. Porém, uma boa conversa com a família também pode ajudar. Vamos falar agora de Setembro Amarelo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns mitos, algumas verdades e também sinais do comportamento suicida. Eu vou conversar com a doutora Daniele Edmoni, ela é médica, integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria e está aqui para tirar algumas dúvidas, falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, é difícil muitas vezes, né, de ser abordado dentro de casa, no trabalho, com os colegas, mas que é necessário e é por isso que o Setembro Amarelo está aí, né? Doutora, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, doutora. Quando a pessoa pensa, né, esse pensamento suicida, ela vem muitas vezes, ele vem silencioso ou já vem sendo comentado com familiares? Enfim, as pessoas têm que ficar atentos aos sinais. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Depende muito de cada pessoa. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, eu recebo muitos pais no meu consultório que, assustados, descobrem mensagens, indícios de que os filhos estão pensando em se matar, têm organizado se matar, né? E existem pessoas que verbalizam, que falam, estou muito triste, eu estou insatisfeito com a vida, eu não vejo mais sentido, penso muito em me matar. Então, na verdade, não existe uma regra, né? E isso que é preocupante, porque, na verdade, as pessoas que não falam são as que mais nos preocupam, né? Que às vezes a gente só descobre realmente quando fazem uma tentativa ou quando escapa algum indício, né? O pai descobre alguma conversa, enfim, essas são as que mais nos preocupam, né? As que não verbalizam essa ideia, essa vontade de morrer e de se matar. Doutora, a gente escuta falar também que muitas pessoas, né, que querem tirar a própria vida, elas não pensam no ato de morrer, né? Quero morrer, mas elas querem fugir desse ambiente, da vida, desse momento que ela está passando. Enfim, existe uma diferença nisso, né, doutora? Como explicar esse pensamento, né, essa vontade de fugir de tudo que a pessoa está vivendo naquele momento? Daí a gente costuma falar em ideação de morte, diferente de ideação suicida, né? Então é muito comum, por exemplo, quando a pessoa está deprimida ou quando está passando por uma situação muito grave, a gente escuta, eu queria só dormir, eu queria sumir, eu queria dormir e não acordar, ou eu queria dormir e acordar, sei lá, quando esse problema já for resolvido daqui a alguns anos, né? Então daí a gente fala de uma ideação de morte, né? Assim, não é uma coisa bem estruturada, não é que aquela pessoa está planejando se matar, acabar com a própria vida, mas simplesmente ela gostaria de sumir, de desaparecer daquela situação, né? Agora, quando a gente fala realmente que alguém está planejando se matar, quando alguém tem uma ideação suicida, daí sim a gente precisa ficar muito atento, porque uma ideação de morte nem sempre é uma ideação suicida, é isso que eu falei, às vezes a pessoa quer dormir, pensa em morrer, mas não vai fazer nada contra ela. Agora, quando a pessoa fala, não, eu tenho planos de me matar, eu tenho pensado em me matar, isso tem ficado cada vez mais forte, daí sim a gente precisa ficar de olho. Então, são coisas diferentes, ter vontade de morrer e dormir, né, e não acordar, ou realmente planejar isso, daí sim a gente precisa ficar muito atento a esses sinais. Muito bom, doutora. Muito boa explicação. Agora, quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela terá risco de suicídio para o resto da vida? Mito ou verdade?
Mito, né? Eu acho que a gente sempre fala assim, na verdade, 96% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais. Então, se a gente for pensar que transtornos mentais são absolutamente tratáveis, né? Os transtornos mentais que mais levam ao suicídio são os transtornos de humor, então a depressão e o transtorno afetivo bipolar e o uso de substâncias. São 3 transtornos absolutamente tratáveis, manejáveis, ou seja, se aquela pessoa naquele momento, vamos usar o exemplo da depressão, né? Então ela está muito deprimida e um dos sintomas da depressão grave é realmente pensar em morrer e pensar em se matar. Se a gente trata esse episódio, se a gente trata essa doença, esse sintoma também vai melhorar, assim como outros, né? Alteração de sono, alteração de apetite, tristeza, apatia, ou seja, não dá para a gente falar que aquela pessoa que está pensando em se matar naquele momento vai pensar isso para o resto da vida, porque sim, a gente sempre tem que pensar que isso, em geral, na maior parte dos casos, como eu falei, mais de 96%, está relacionado a um transtorno mental que pode ser tratado. Por isso que é tão importante, né, essa campanha do Setembro Amarelo, porque na maioria das vezes a gente tratar um episódio, a gente tratar um transtorno, a gente consegue salvar aquela pessoa, a gente consegue fazer com que ela pare de pensar em morrer e que ela pare de pensar em se matar. Boa, doutora. Agora, doutora Daniele, tem uma outra afirmação aqui que eu gostaria que você me dissesse se é falso ou se é verdadeira, né? As pessoas que ameaçam se matar só querem apenas chamar a atenção. A gente escuta tanto falar isso, né, doutora? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Existem realmente alguns transtornos de personalidade, algumas situações, né, que a pessoa faz uma ameaça não com a real intenção de se matar. Né? Mas eu sempre falo isso, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro, a não ser o que o outro fale, né? Então, assim, se alguém fez uma tentativa de suicídio, para mim é um sinal importantíssimo de alerta, independente dela realmente querer, não querer, querer chamar atenção. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? E isso sempre a gente está falando de uma minoria. A grande maioria das pessoas que faz uma tentativa de suicídio realmente tem uma ideação suicida forte, né, que a gente fala, tem uma vontade real de se matar, e a chance dela concluir isso, então a gente tem estudos que falam, por exemplo, que em alguns meses, em 3 meses, a chance de ocorrer uma nova tentativa é imensa, e 3% das pessoas que tentaram realmente acabam efetivando o suicídio. Então, assim, uma tentativa prévia, tentativas prévias, são um dos principais fatores de risco para realmente conseguir cometer o suicídio. Então, a gente jamais vai falar, isso é besteira, tá só querendo chamar atenção. Não, a gente sempre vai ficar alerta a esse sinal, porque realmente a chance disso acontecer lá para frente novamente e de acabar se concretizando é muito grande, então é um sinal de alerta importante. Então, a gente nunca considera que é só um querer chamar a atenção, a gente sempre considera que é realmente uma questão muito grave de saúde mental. Doutora Daniele, ainda sobre o Setembro Amarelo, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, tem gente que diz, não podemos falar sobre esse assunto porque aumenta a chance das pessoas de cometerem suicídio. Isso é falso, né, doutora? Sim, na verdade é o contrário, né? Tanto que essa campanha é importantíssima justamente por isso. A gente precisa falar, né, sobre suicídio, sobre ideação suicida. É isso que eu falei. Muita gente chega no meu consultório, as famílias muito preocupadas porque não tinham ideia que aquela pessoa queria se matar e realmente só descobrem quando a pessoa tentou, né? Ou quando escapou alguma coisa, que eu falei, pegam uma conversa, descobrem um papel, enfim. Então, assim, a gente precisa falar sobre suicídio e tentativa de suicídio, né? A gente precisa oferecer ajuda para quem a gente vê que não está bem, e realmente é um mito que precisa ser desfeito, né? De que falar sobre suicídio, a gente vai induzir as pessoas ao suicídio. Na verdade, é o contrário, a gente realmente precisa falar sobre isso, precisa falar exaustivamente sobre esse assunto para que as pessoas que realmente têm essa ideação suicida possam pedir ajuda e falar, puxa, eu acho que eu não estou bem, eu estou vendo aqui na televisão, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meu médico, eu preciso falar, né? Então, na verdade, é o contrário, a gente jamais vai induzir alguém a cometer suicídio falando, mas a gente vai proteger essa pessoa, a gente vai abrir um canal de comunicação que é fundamental para que essa pessoa possa pedir ajuda. Então, a gente realmente precisa falar sobre suicídio. Doutora Daniele, muito obrigada, viu, pelo bate-papo, pelas explicações, pelos esclarecimentos. Foi um prazer poder conversar com você aqui. Prazer foi meu. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tá aí, Fernando. Mais uma vez, né, a gente reforçando a importância de falar desse assunto aqui no Setembro Amarelo, que é o mês inteirinho dedicado, né, ao combate do suicídio. E que orgulho, viu, gente? Poder assistir essa entrevista da Maria Esther, poder abrir esse espaço em TV aberta. A gente sabe que é difícil, né? Espaços destes para entrevistas como esta, quando os números são colocados sempre em primeiro lugar.
e a gente está aqui, ó, trazendo informação. E agora, Maria Esther, bem pessoal, conversando com você aí de casa, que se interessou por este assunto, vocês podem ter certeza, hoje a gente vê muita coisa na internet, essas vidas falsas que a gente vê, a gente fala, ai meu Deus do céu, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Vidas perfeitas, Vidas perfeitas. Quer saber? Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. Você já passou por momentos difíceis, Maria Esther? Fernando, e como? Eu posso garantir para vocês, todo mundo tem seus momentos difíceis. Você também, né, Fernando? Muitos, gente. Vou falar, o que eu já precisei de pedir ajuda, ir no psicólogo, conversar com um amigo. Amigos. Se abrir para um amigo, para alguém em casa. Ó, tô precisando de um abraço aí, me ajuda, né? Às vezes a gente conversa com um amigo, ele passa uma orientação, a gente percebe que o problema pode ser resolvido de uma forma mais leve. Então, gente, ó, nada exclusivo. Se você está passando agora por um problema, nada exclusivo seu. A gente respeita, a gente entende o seu problema, mas pode ter certeza, vai passar. Converse com alguém aí do seu lado, não é mesmo que vai passar e você vai ver que a gente estava certo aqui. Isso mesmo, Fernando. Inclusive ser ouvidos também, né? Ser ouvidos ali para um amigo que quer conversar, que quer contar uma história, se abrir, dar um abraço também, né? Ajudar e ser ajudado. Olha aí, ó, que assunto interessante. Nós vamos continuar nessa campanha aqui. É nosso papel ajudar você. Seguimos por aqui de informação. Daqui a pouco eu trago Cláudio Prisco Paraíso e a política. Daqui a pouco Cláudio Prisco comenta aqui as manifestações que aconteceram neste fim de semana. Mas agora, deixa eu conversar com o Paulo Henrique, que está chegando aqui para trazer para a gente todos os detalhes das novas 700 linhas de ônibus. Na verdade, são 700 novos horários de ônibus em Florianópolis. Traz os detalhes para a gente, Paulo Henrique. Bom dia novamente, Fernando. Agora sim, é isso mesmo, são novos 700 horários de ônibus que serão implementados pela Prefeitura a partir de hoje. Esses 700 horários eles serão implementados de forma gradual até o dia 25 e devem atender todas as regiões de Florianópolis, mas em especial aos estudantes e também à população que mora ao redor da Universidade Federal do Estado. Serão implementadas também 3 novas linhas de ônibus. São elas Tapera-Titri, Tiril-Titri via UFSC e a partir de quarta-feira a linha Tilag-Tiril via LIC. Os usuários do transporte coletivo aqui da capital que quiserem então ter acesso a essas novas mudanças podem entrar diretamente no site do consórcio Fênix ou então pelo aplicativo Floripa no Ponto. Fernando. Boa, Paulo. Obrigado pela informação. 700 novos horários no transporte coletivo da Grande Florianópolis. Bora lá saber como é que fica esta semana na previsão do tempo. Maria Esther, conta tudo pra gente. Mudança, hein, Fernando? Vai mudar. Essa é a palavra da previsão do tempo para essa semana, mudança. Segunda-feira, já com predomínio de nuvens em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Do oeste até o litoral sul, nessa região ali que faz fronteira com o Rio Grande do Sul mesmo, tem condição de chuva já a partir da tarde. Mesmo com o tempo fechado, as temperaturas têm uma elevação que podem chegar aí a 30 graus na maior parte das cidades. Olha só, no sul do estado chega a 26, Grande Florianópolis também. Olha no Vale, máxima de 29 agora à tarde. No norte chega a 28. Olha no Planalto Norte, gente, 30 graus nessa segunda-feira. Na Serra esquenta também, né? Um pouco mais amena, máxima de 22 por lá. Meio oeste e oeste, máxima de 28 graus. Para terça-feira, o tempo vai ser instável, aí com chuva aqui em Santa Catarina, em todas as regiões, viu? O tempo muda por causa de uma frente fria que está chegando aqui. A chuva intensa acontece do oeste ao litoral sul, nessa mesma região que já deve chover hoje, e as temperaturas têm uma queda e não devem passar amanhã de 24 graus em todas as regiões. Ó, Floripa, onde mais esquenta amanhã, chega a 24. Aí vem Blumenau na sequência, também com chuva, não passa de 23. Joinville também. Ó, São Bento lá no Planalto Norte, máxima de 22, também com chuva. Laguna no sul do estado chega a 21. Joaçaba não passa de 20. Urubici na Serra, máxima de 19, ó, que é a mesma máxima também de Chapecó, mínima de 15 e máxima de 19 graus por lá. E aí, Fernanda, a gente vai continuar nessa mesma leva de chuva, tempo instável, deve seguir assim até o fim da semana. Claro que eu vou atualizando para vocês, né? Se tiver alguma mudança, mas a princípio é tempo instável e temperaturas mais amenas, não passando aí de 23, 24 graus ao longo dessa semana. E chuva é bom.
É bom, né? E chuva é muito bom. Tem região de Santa Catarina que está sofrendo com a estiagem, com a falta dela, a chuva. A falta de água em Chapecó continua preocupando a população, viu, Marista? No interior, quase 800 famílias já precisaram de auxílio devido aos impactos da estiagem. E para minimizar, né, gente, tá faltando essa falta de água, a Casan agora vai perfurar 3 poços artesianos em bairros lá de Chapecó. É a solução, fazer esses jeito, poços, né? Para arrancar água de onde não tem. Vamos ver? Vamos. Quanto tempo você conseguiria ficar sem água dentro de casa? A Janete e os vizinhos, moradores do Boa Vista, em Chapecó, já ficaram até uma semana. Olha, a situação aqui sempre tá faltando, né? Sempre tá faltando. É todo mundo aqui, né? Quase todo mundo aqui sofre isso aí. E faz tempo já. Já chegou a ficar quantos dias, quantas horas sem água? Olha, nós ficamos aqui até uma semana, às vezes, sem água. A gente fica sem, meu Deus. Não é fácil, né? Esse cenário pode mudar nos próximos dias. A Casan vai começar a construção de 3 poços artesianos e irá contemplar, além do Boa Vista, também o EFAP e Esplanada. A meta é perfurar até 300 metros de profundidade. O prazo para a construção é de até 60 dias. De dar um auxílio, né, em situações de estiagem, né, como a gente vem ocorrendo aí nos últimos anos, né, esses poços, né, eles auxiliarão, né, em situações de escassez hídrica, né, no qual há uma diminuição, né, de vazão dos mananciais de captação, Lajeado, Rio Tigre e São José, e com esses poços em operação a gente tem, né, uma segurança um pouco maior, né, em situações de escassez hídrica. O primeiro poço será perfurado aqui nesta rua, no bairro Boa Vista, em Chapecó. Esse é um dos bairros que mais sofre com a falta de água. Por aqui, os caminhões da empresa terceirizada para fazer o serviço devem começar a chegar ainda nesta tarde. Bom, os trabalhos eles iniciam hoje, né, a perfuração. Inicialmente, né, a gente vai perfurar no bairro Boa Vista, posteriormente no bairro Esplanada, né, e por fim no bairro EFAP. Então, essa perfuração ela inicia hoje. Qual o prazo de conclusão? Bom, a empresa tem 60 dias para entregar todo esse serviço, mas a gente crê aí que em 30 dias a gente consegue colocar em operação tranquilamente. Outra preocupação com a estiagem é com as famílias que vivem no interior. A Secretaria de Agricultura já fez ações em 2021 que impactaram mais de 750 famílias. As ações vão desde o abastecimento com caminhão-pipa até projetos de preservação de nascentes. A Prefeitura tem perfurado poços, né, em comunidades do interior, fazendo instalação de redes de água, né, distribuindo caixas, distribuindo mangueiras, fazendo abertura de valas para a implementação dessas redes de água, né? E também nós estamos incentivando a preservação e a reservação de água, né? Então, na preservação, por exemplo, o município tem distribuído palanques, né, de cerca, né, e arame para que os produtores preservem, né, e isolem, né, os mananciais de água do município para que eles tenham água, né, superficial. A construção desse poço artesiano aqui, será que vai ajudar? Ah, vai, com certeza, né? Se tudo der certo, beleza, né? Para nós, assim, vai ser uma mão na roda, né? Vamos para o norte do estado, porque em Jaraguá do Sul, um funcionário de um estabelecimento foi agredido depois de pedir que um homem utilizasse máscara. A polícia teve que ser chamada para atender essa ocorrência e por isso a gente quer saber os detalhes agora, né, com o David Sacramento, que está lá para contar essa história para a gente. O que aconteceu, hein, David? Pois é, Sibeli, a gente fica impressionado quando situações como essas acontecem. Apenas um simples pedido que foi solicitado ali pelo próprio funcionário do estabelecimento, a uma pessoa que estava acessando o estabelecimento dele. E o que foi que aconteceu? Ele solicitou que ele colocasse a máscara e isso motivou uma série de agressões. Essa situação aconteceu na rua João Alves, no Chico de Paulo. Um homem de 41 anos foi acessar o estabelecimento sem máscara, foi orientado por um funcionário a colocar a máscara e aí ele, não querendo colocar a máscara, partiu para a agressão. Essa situação acabou fazendo com que a polícia militar, o 14º Batalhão, teve que visitar o local para orientar esse homem que se recusou a utilizar a máscara. Ele assinou um termo circunstanciado para crime de menor potencial ofensivo. Depois da orientação,
foi liberado. Mas o fato é que a gente sabe que utilizar máscara continua sendo obrigatório em todo o estado de Santa Catarina, exatamente para poder evitar a proliferação da Covid-19. E isso é um EPI que é muito importante para proteger não só a gente, mas também a saúde das pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Eu volto com vocês no estúdio. É sim, obrigada, David. Que situação, né? O comerciante acabou sendo agredido por orientar algo que todo mundo já sabe, né, Fernando? Há bastante tempo tem que usar máscara. E o secretário de Estado da Saúde reafirmou: Santa Catarina até o final do ano nem conversa para liberação do uso de máscaras por aqui. Até porque a gente está acompanhando os decretos, né? Estão até flexibilizando, mas a máscara continua. Então, sem discussão. Vamos seguir por aqui, estamos voltando do fim de semana e tem gente que tá assim, né, meio de lado, só na aguinha. Sabe por quê, Maria Esther? Porque passou da conta nela e hoje é dia dela, Maria Esther. É o Dia Nacional da Cachaça. Cachaça. E vocês sabiam que Santa Catarina é referência na produção dessa que é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil? Olha aí, ó. E muita gente vê cachaça com maus olhos, né, com preconceito, mas não. Quem toma com moderação, não é mesmo? Para apreciar. Quem aprecia, quem não passa dos limites, tem problema nenhum não. Bebida brasileira. Hoje você vai conhecer como é a produção da cachaça artesanal aqui do nosso estado, uma das mais gostosas do país. Vamos ver então na reportagem de Suelen Skelsen. Tem quem diga que ela serve para abrir o apetite. Já outros dizem que basta um gole para esquentar em dias mais frios. Popular, a cachaça é a bebida destilada mais antiga do Brasil. Em Santa Catarina tem produção que ganhou fama e destaque. Luiz Alves, a cidade do Vale do Itajaí, com pouco mais de 12 mil habitantes, é conhecida por ser a capital nacional da cachaça. Por aqui são produzidos mais de 1 milhão de litros da bebida todo ano. Nessa destilaria são 4 gerações que se mantêm a tradição na fabricação. Tudo começou em 1938, com pequenas quantidades de aguardente e a destilação do melado. E hoje já recebeu inúmeros prêmios e são conhecidos internacionalmente pela qualidade do sabor da cachaça. O principal fator é, desde a fermentação, a matéria-prima. Tá? Inicia-se lá na lavoura o primeiro processo, né? Os cuidados que se tem com essa cana em processar o mais rápido possível para se ter uma boa fermentação. Através, sim, de uma boa fermentação, se vai ter um destilado de ótima qualidade. E então, por sua vez, né, pode sim ser consumido dessa forma, conhecido como a prata, a branquinha, né, ou envelhecido em barricas de madeiras, né. A prata muito utilizada como drinks, caipirinhas, né, e as envelhecidas como aperitivos, né, uma degustação. O processo de produção começa no campo, com o corte da cana-de-açúcar. Depois vai para o moedor. O bagaço da cana é reaproveitado como combustível para a caldeira para destilar então a cachaça através do vapor. Essa é uma das primeiras etapas que define uma cachaça artesanal. É a fermentação natural. Depois desse processo, ela passa pelo alambique de cobre, onde vai ser separado a cabeça, cauda e coração. Todos esses processos influenciam diretamente no sabor da bebida. O armazenamento da cachaça demora no mínimo 6 meses para ficar pronto. E cada madeira do barril e o tempo que vai ficar vai definir a cor, o sabor e a suavidade. Mas não é só em Luiz Alves que se encontra a cachaça artesanal. O município de Gaspar também virou destaque de premiações. Por aqui tem cachaça envelhecida há mais de 10 anos. Elas percebem na parte do sabor, quando apreciam uma boa cachaça, a qualidade que ela tem, né? Então, hoje a gente trabalha com cachaças armazenadas em barris de carvalho. Então, ela é uma cachaça pura, né? Envelhecida realmente no tempo de armazenamento que a gente diz para o cliente. Então, se eu tenho uma cachaça de 10 anos envelhecida em barril de carvalho, realmente ela ficou 10 anos descansando no barril de carvalho até a gente fazer o engarrafamento dela. A questão da cachaça de sabor também a gente tem, né? A pessoa consegue sentir realmente o sabor da fruta, ali, o extrato da fruta na cachaça. Então, é a qualidade realmente apreciada ao paladar do consumidor. Aqui a fornalha é ecológica, não é utilizado madeira e ainda o bagaço vira adubo. Tudo para garantir, além da sustentabilidade, a conquista dos consumidores. Cachaçarias artesanais vêm crescendo e ocupando outro patamar. Pessoas mais exigentes, que buscam sabor e qualidade. O crescimento do setor reflete também na economia.
R$ 1 bilhão na comercialização por ano, de acordo com os dados do Programa Brasileiro de Desenvolvimento de Aguardente e Cachaça. Com certeza a gente gostaria muito, né, que o trabalho continuasse. Através disso também a gente vem fazendo melhorias na empresa, vem inovando, além de cachaça, hoje tendências de mercado, gin, rum, né? Então está proporcionando novas portas, né? Então através disso também a gente espera que as novas gerações, aí, os futuros aí, continuem o nosso legado, vamos dizer assim, né? E agora, como o pessoal vem descobrindo, né, o pessoal está apreciando uma boa cachaça. Então, com essa questão dessa apreciação, o mercado tende a expandir, né? Tende a crescer. E esse crescimento, com certeza, a longo prazo, né, a gente vê que vai ser muito bom aí para o mercado brasileiro em si, né? Então, tudo isso é onde agrega a qualidade, né, no produto e é onde a gente faz o diferencial que faz o consumidor acabar apreciando a cachaça, e nisso, quando ele aprecia, ele vê essa qualidade e acaba também descobrindo ali aos pouquinhos a paixão de quem fez a cachaça por trás. Porque hoje fazer cachaça é uma obra de arte. É muito legal, né? É muito legal a fabricação da cachaça. Você já viu, Sibeli Fávero, como é que faz cachaça? Nunca vi, Fernando. Quando eu era criança, meu tio tinha um alambique, né? Aí tinha roça de cana, tinha que colher a cana. É todo um processo, Passava né? pelo engenho, aí fervia aquele melado e, por fim, né, evaporava. E aí eu lembro que tinha os caninhos de cobre por dentro de um barril de água. E ali depois, quando voltava para o estado líquido, aí já voltava em forma de cachaça. Olha só, a gente nem imagina, né? Muito legal. Eu como bastante cachaça para fazer bolo, né? Para fazer bolo, receita, né? Gosto bastante. Fazer bolo, né, Nereu? Comprar um garrafãozinho por mês, né? Cachaça catarinense, olha aí, tem que apreciar, hein, gente? Cachaça é para apreciar. Bora lá de informação. Está proibida a entrada de produtos de origem suína em bagagens e que entrem em território brasileiro. Ou seja, não é mais permitido trazer esses alimentos para o país, né? Para cá, para dentro do Brasil. A medida é para evitar a peste africana. A Andriele Zambonin, ao vivo, vai trazer para a gente agora os detalhes, né, dessa iniciativa. Bom dia! Olá, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia para quem está em casa também. Essa é uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o objetivo desta medida é impedir que entre e se espalhe no país o vírus da peste suína africana. Esse vírus ele não é letal para a população humana, mas pode dizimar aí a população dos suínos, né? Pode matar centenas, milhares de suínos, e isso impactaria na economia, principalmente aqui no Oeste, onde a maior parte da economia, a economia gira em volta do agro, né? Somos pioneiros na produção de suínos, então os impactos, se esse vírus entrasse no país, seriam gigantescos. Nós conversamos com o presidente da Associação de Criadores de Suínos aqui de Santa Catarina e ele deu também algumas dicas para os produtores, né? Como se prevenir dentro da propriedade desse vírus entrar na propriedade. Vamos ouvir o que ele disse. Essa medida adotada pelo Ministério da Agricultura ela é muito importante, de coibir a entrada de produtos de origem suína de qualquer parte do mundo. E cada vez mais a gente coloca restrições sobre essa questão de entrada de alimentos no país, para que a gente possa continuar sendo esse país promissor nas exportações de carne suína, que agrega muito para a nossa economia e também a qualidade de vida no campo. É preciso lembrar também os nossos produtores que eles podem colaborar com isso, ajudando a não deixar entrar dentro da propriedade rural pessoas estranhas ou que não tem nada a ver com a produção, que venha fazer turismo, porque também temos riscos não só da peste suína africana, mas de outras doenças. E isso é importante a gente relatar para os nossos produtores. Só assim a gente vai continuar trabalhando em harmonia sempre com o meio ambiente e, acima de tudo, com a sanidade, para que os nossos consumidores tenham um produto de qualidade na gôndola do mercado, seja no mercado nacional ou no mercado internacional. Essa fiscalização ela ocorre em bagagens transportadas de forma marítima, terrestre,
e aérea. E também fica definido então, né, que qualquer produto de origem suína, seja linguiça, presuntos, salsichas, então está proibido de entrar aqui no Brasil. Claro que tem as suas exceções, né, para as empresas exportadoras, seguindo a legislação ainda continua permitido, e também há uma exceção para os produtos enlatados. Então, produtos enlatados continuam, ainda podem ser transportados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Andriele, pelas informações. Enlatados liberados, os demais não podem entrar mais em território brasileiro. Por enquanto, decisão que a Andriele Zamboni atualiza para a gente agora. Assunto sério. Joinville registrou aumento de pessoas em extrema pobreza, Sibeli Fábio. Ao todo, são 22 mil pessoas neste ano, segundo a Secretaria de Assistência Social. 5 mil pessoas a mais em relação ao ano passado. 5 mil pessoas a mais passando necessidade, Fernando. Nossa equipe foi conferir de perto esta que é uma realidade dura na maior cidade do estado. A primeira parte da reportagem você acompanha agora o trabalho de David Sacramento e Denis Schmidt. A alegria das crianças enche de cor dias cinzentos e repletos de dificuldades. Elas se divertem mesmo quando não há com o que brincar e nem o que comer na panela. Às vezes come, às vezes não come. Às vezes tem dia que a gente come meio-dia, de noite tu vai dormir sem comer. No outro dia tu vai trabalhar sem tomar um café, sem comer alguma coisa. É assim que vamos levando a vida. Quanto mais nos aproximamos das comunidades, nos deparamos com um estado de carência absoluta. Uma realidade que fica difícil traduzir em palavras. Em Joinville, no loteamento Jardim Edilene, vivem Osmar e mais 8 pessoas na mesma casa. Segundo o último censo do IBGE, Joinville é uma das cidades mais ricas da região sul do país, com um produto interno bruto de 30 bilhões de reais. O índice de desenvolvimento humano é de 0,809, considerado muito alto. Números esses que escondem uma outra realidade que Osmar e a família estão bem familiarizados. Desempregados, a única renda da família é de R$ 800 reais que tiram com recicláveis. E mais da metade do valor é para pagar o aluguel desta casa. A maior dificuldade é na questão de alimento, né? Esse é o mais que nós precisamos mais. É difícil, não está fácil. E também, que nem eu trabalho com a reciclagem, né? Ganho pouquinho, é o máximo 800 pila. E às vezes eu trabalho, às vezes não trabalho, que daí não tem como colocar também diesel no caminhão, né? Aí a nossa situação não está muito fácil. É cada 4, 5 meses, para eles trazerem uma cesta básica aqui para nós. Aí tu vai ficar 4 meses, 5 meses com uma cesta básica no meio de 9 pessoas. Não tem nem como, né? Aí a gente fala para eles, mas eles dizem que vão ver, e daí depois que a gente fala isso aí, leva mais 3, 4 meses para ele trazer outra cesta para nós. A gente tem o apoio das igrejas, que muitas vezes estão lá e nos indicam, olha, precisamos de suporte para aquela determinada família, né? E por vezes a igreja, ou a escola, o CI, enfim, consegue, a equipe deles e o posto de saúde consegue fazer orientação e dizer, olha, assistência social não é um bicho-papão, né? Então, e aí a gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, cada caso é um caso na assistência social. Por isso que eu digo, quem vai até o CRAS, a gente consegue fazer os encaminhamentos e atender. A nossa maior dificuldade é chegar naquele que não quer o atendimento. Gilson tem 34 anos. É ele quem mostra o interior da geladeira, que não tem quase nenhum alimento. Nesse sobrado alugado moram ele, a esposa e os 2 filhos. Dos olhos, ele seca a dor que escorre em forma de lágrimas devido às incertezas de não ter o que comer no dia seguinte. Só quem tem criança sabe, entende? Às vezes tu querer dar o melhor pro pequeno e tu batalhar e parece que não. Porque tu tem que se preocupar com o aluguel, é outra preocupação. E às vezes o próprio aluguel tu come na mesa. É um dinheirinho que tu tem que... Chegou aquele dia, tu tem que ter aquele dinheirinho ali, tu tem que passar pro dono.
A família tem sobrevivido com as doações recebidas da comunidade e da igreja, mas tem dias que falta comida para uma simples refeição. Às vezes eles vão para a escola de manhã sem poder tomar um café. Pelo menos lá eles estão comendo. Essas embalagens são utilizadas pela esposa de Gilson para conservar os bolos que ela fabrica para tentar ajudar com as despesas. O lucro é baixo e o dinheiro que ganha com as vendas é usado para comprar mais ingredientes. Às vezes você não tem para comprar um pão, uma carne, alguma coisa diferente em casa, né? Porque tem que vender e com o dinheiro das vendas comprar mais produto para continuar vendendo. Ou seja, lucro a gente não tem nenhum. Para as famílias receberem o auxílio alimentação que dá direito à cesta básica, a assistência social utiliza a renda per capita como critério, que deve ser de até meio salário mínimo. Mas a análise considera também diferentes variáveis, sendo possível que famílias com maior faixa de renda acessem o benefício, a depender da situação que se encontram. Segundo a Ana, a família dela só teve acesso ao benefício uma única vez. Uma vez só. A gente pegou uma cesta básica grande e depois a gente não pegou mais. Foi só uma vez. Quando a gente foi procurar de novo, eles dizem que eles não recebem muita cesta básica para estar distribuindo, para comportar o tamanho, né, da necessidade do povo na cidade. O Walter está desempregado há um ano. A única renda é de apenas R$ 200 que recebe do auxílio emergencial. Nesta casa moram ele, os 2 filhos e a esposa que tem depressão e que ficou impossibilitada de ajudar com as despesas de casa. Sem renda fixa e sem ter onde morar, a casa que alugava foi cedida pelo proprietário. Na segunda parte da reportagem, você vai conhecer os projetos sociais da comunidade desta igreja e como a cooperação mútua e a solidariedade têm ajudado um dos bairros mais pobres da maior cidade do estado. Em nota, a Prefeitura de Joinville informa que quando o benefício é solicitado, uma avaliação é feita por uma equipe da Secretaria de Assistência Social e só aí os benefícios são liberados ou não. Desde o início deste ano, já foram entregues 6.800 cestas básicas. Com relação à situação da Ana Caroline Tavares, citada na reportagem, a Secretaria de Assistência Social informou que ela fez o cadastro, mas uma portaria do governo federal suspendeu os repasses de recursos por causa da emergência da saúde da Covid-19. Sobre o nome de Osmar Fagundes, também citado na reportagem, a Secretaria não encontrou nenhum cadastro. É claro que a gente segue acompanhando essa situação de perto em Joinville. A Vigilância Sanitária de Florianópolis continua fiscalizando os estabelecimentos, mas aglomerações acontecem até mesmo no meio da rua. Pois é, nessa sexta-feira a Polícia Militar foi chamada para acabar com a festa em um ponto bem conhecido em Florianópolis. O Paulo Henrique é que conta essa história pra gente. Imagens que poderiam facilmente ser ligadas a um período antes da pandemia. Mas esse carnaval fora de época aconteceu no centro de Florianópolis na última sexta-feira. É um local que sistematicamente a nossa vigilância lá está. E o que tem encontrado é que a maior parte dos comerciantes da região, dentro dos seus estabelecimentos, eles obedecem aos protocolos. Mas fora, as pessoas continuam insistindo em se aglomerar. E aí, muitas vezes, o que nos sobra é o protocolo nosso da vigilância, né? Nós temos 2 vigilantes na área, é chamar a Polícia Militar para cessar a aglomeração. Essas imagens são de 2019. Na época, a Segurança Pública, através da Guarda Municipal e da Polícia Militar, já se movimentava para fiscalizar o ponto de encontro dos jovens. A Rua Vitor Meirelles, palco desse último episódio de aglomeração registrado, é um local bem conhecido. Por aqui, os bares dividem espaços com prédios do poder público e residências, deixando insatisfeito quem mora na região e também quem trabalha para limpar a bagunça da festa. O que vocês acham aqui nas ruas? Nós achamos de tudo, né? Até o que tu não imagina. Então é garrafa, é saco plástico e é em excesso. O máximo que eles fazem aqui num sábado e num domingo são 30 a 40 sacos de lixo. E não é só aqui, tá? É Ciro Luiz inteira. Então a falta de respeito com a população, não só conosco, com a população também. Ficam até de madrugada, até 2, 3 horas da manhã. A senhora acha que eles respeitam os protocolos? Não, claro que não.
Agora, com o avanço da vacinação, desde julho mais e mais pessoas parecem voltar ao ritual. Em publicações feitas nas redes sociais, não fazem questão nem de esconder. Totalmente ilegais, né? Todo mundo sem máscara, porque até mesmo os eventos, quando são permitidos, eles prevêem distanciamento, utilização de máscara e, em muitas circunstâncias, inclusive, esquema vacinal completo. E os riscos desse tipo de comportamento envolvem toda a população, não apenas os festeiros. O que acontece é que quanto mais indivíduos contaminados existirem, não só em Florianópolis, mas no Brasil e no mundo, maior a possibilidade de haver a criação de uma cepa resistente aos atuais imunizantes, o que é uma questão muito preocupante. Quando fala tomar vacina, é tomar o esquema completo de vacina. Uma vacina só não protege, já sabemos disso, né? Então, a pessoa precisa tomar a segunda dose de vacina para se sentir imunizado e agora, inclusive, estamos trabalhando com a dose de reforço. E esse é um esforço que Florianópolis tem se dedicado e vai continuar insistindo. E aqueles que continuam desrespeitando, não só a cidade, os protocolos, mas as suas próprias famílias, né? Porque esse indivíduo contaminado, ele volta para dormir em casa. E em casa, se na rua não usa máscara, menos vai usar ainda em casa. Agora a gente volta a falar dos acidentes registrados nesse fim de semana. 3 pessoas morreram em um grave acidente que aconteceu na BR-282 em Lages. Uma caminhonete bateu de frente com um micro-ônibus em que estavam jogadores de base de um time de vôlei de curitibanos. As pessoas da caminhonete tiveram ferimentos leves. Das 6 pessoas que estavam na caminhonete, 3 morreram e 3 estão internadas em estado grave. Você vai saber os detalhes agora na reportagem de Shaina Marcon. O acidente aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite na BR-282 em Lages. Segundo informações dos bombeiros, essa caminhonete com placas de Lages bateu de frente com esse micro-ônibus que transportava jogadores de vôlei da categoria de base de curitibanos. 11 pessoas estavam no ônibus e alguns deles tiveram ferimentos leves. Das 6 pessoas que estavam na caminhonete, 3 morreram no local e as outras 3 foram levadas para o hospital. Os bombeiros tiveram dificuldade para retirar os ocupantes da caminhonete. O veículo ficou bastante destruído. Um dos jogadores que estava no ônibus contou como aconteceu o acidente. Ele e outro colega ajudaram a socorrer as vítimas. Nós estávamos retornando de Lages, sentido Curitibanos, e o acidente acabou acontecendo numa curva próxima a Lages. A caminhonete acabou se evadindo na pista contrária e acabou colidindo de frente com o nosso micro-ônibus. Logo após a batida, a gente, primeiramente a gente cuidou das pessoas que estavam dentro do micro-ônibus e logo após a gente foi ver como que estava o pessoal da caminhonete, né? E tinha uma mulher lá, uma moça, e ela estava gritando desesperada porque tinha crianças dentro do veículo, né? Ao banco de trás. Então daí a gente foi prestar um auxílio a essas crianças que estavam dentro do carro. Quebramos o vidro, uma moça entrou lá dentro da caminhonete e retirou a criança. Daí o policial, tinha um policial lá e a gente deixou a criança aos cuidados dele. Segundo informações dos bombeiros, quem estava dirigindo a caminhonete era Camila Augusto da Silva, de 30 anos. No banco do carona estava o dono do carro, identificado como Daniel, de 29 anos, e no banco de trás estavam os 4 filhos da Camila. Morreram a Camila, um filho de aproximadamente 13 anos e uma filha de 10 anos. Segundo relatos de testemunhas, eles estavam numa festa de aniversário no Salto Caveiras e, na volta, o Daniel teria entregue a direção do carro para Camila. Ela teria perdido o controle do carro e batido de frente com o micro-ônibus. Os corpos das 3 vítimas ainda estão aqui no ML de Lages, aguardando liberação. Segundo informações de amigos, os familiares estão vindo de Rondônia para fazer a identificação dos corpos, mas só devem chegar no fim da tarde de hoje. As outras 3 vítimas desse acidente que estavam na caminhonete estão internadas em estado grave. O Daniel, proprietário da caminhonete, está em estado gravíssimo no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E as 2 crianças, uma de 3 e outra de 4 anos, estão recebendo atendimento no Hospital Infantil Seara do Bem. O hospital não informou o estado de saúde delas. Um dos meninos que estava no micro-ônibus fraturou a mandíbula e ainda está internado no hospital. E questão do Guilherme, que é um atleta que vai entrar para cirurgia agora à tarde, fraturou a mandíbula.
mas está tudo ok. Ele vai entrar para a cirurgia agora à tarde e, se Deus quiser, vai correr tudo bem. A Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas do acidente. 2 minutos faltando para 1 da tarde. Gente, hoje é 13 de setembro. E daí? Daí que hoje é o último dia da Semana do Brasil da Uniaselv. A partir de amanhã já não tem mais as condições super especiais para você começar sua graduação no EAD Referência Nacional da Uniaselv. Quer saber quais são? Então preste atenção que eu te conto. Matricule-se pelo Uniaselv Léo App e garanta 2 mensalidades grátis e mais uma bolsa de estudos a partir de 40% que dura até o fim do curso, o curso todo. Tudo o que você precisa é só fazer a sua matrícula agora pelo Uniaselv Léo App. Baixa aí no seu celular. Ainda hoje, hein? É só isso. Depois é só aproveitar a qualidade do EAD, nota máxima no MEC da Uniaselv, o único com tutor exclusivo por turma e da sua região. Então baixe agora Uniaselv Léo App, aplicativo no seu celular, faça a sua matrícula e garanta. Venha para a Uniaselv. De volta com Cláudio Prisco Paraíso e a política. Tudo bem, Prisco? Como vamos? Boa tarde. Tivemos manifestações no final de semana. Vamos a elas, então. Pode encher na tela aqui. Roda o PT, tia Cris. Vamos começar com um vídeo, então. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Bolsonarista, iniciando a roubalheira do seu filho tá acabando. Sua conduta é imoral. Fere os princípios. Lockdown em São Paulo, em 2 ou 3 oportunidades, fechou tudo. Em meio à aglomeração, João Dória Júnior cumprimentando as pessoas, além do que, leve, livre e solto. Uma belezura. Absurdo completo. E lá estiveram também, em momentos distintos, outros presidenciáveis, como Ciro Gomes, do PDT, pré-candidatos, né? Simone Tebet, do MDB, do Democratas Luiz Henrique Mandetta e também João Amoedo, do Novo. Todos desfilaram por lá. Mas foi, Fernando, uma manifestação apenas de 2 segmentos que respaldaram lá atrás, em 2018, Jair Bolsonaro, que hoje estão desconectados do presidente, que é Vem para a Rua e Movimento Livre Brasil, de tendência mais à direita. Mas os partidos de esquerda não participaram. Alguns candidatos compareceram, mas sem o aval da sigla. Vamos ver outros telões aqui em Florianópolis, Fernando. Foi ali na escadaria da Catedral Metropolitana, na Praça 15 de Novembro. Nem a escadaria foi ocupada plenamente. Talvez 500 pessoas. Segundo a Polícia Militar, no dia 7, na Beira-Mar, 40 a 45 mil pessoas. Portanto, menos de 1% daqueles que ocuparam o asfalto no último dia 7, terça-feira. Vamos a outros telões, Fernando? Aqui à esquerda, no Farol da Barra, Salvador, à direita, Recife, Pernambuco, terra onde nasceu Lula da Silva e administrada pelo socialista Paulo Câmara, que já declarou apoio a Lula, assim como na Bahia, pilotada, principal estado nordestino, quarto colégio eleitoral do Brasil, hoje a Bahia, pilotada pelo petista Cid Costa. Esqueci também agora. Cid Costa, se não me falha a memória. Pois muito bem, o que ocorre? Como o PT não estava, e os partidos que
estão dando apoio a Lula não estavam presentes, participando, aí já foi meia boca. Mas no dia 7, também nessas duas capitais, presença representativa de populares. Próximo telão. Aí nós temos nem Lula nem Bolsonaro. E ali, sugestivamente, terceira via, sim. Ou seja, foi uma mobilização que no começo eles vieram com esse papo nem Lula nem Bolsonaro. Mas daí, como os partidos de esquerda ficaram retraídos, eles tiraram o Lula e deixaram só fora Bolsonaro. Mas mesmo assim... Não foi, não vingou. A esquerda não compareceu e aí ficou realmente uma movimentação mostrando claramente que é a tentativa de buscar uma terceira via. É aquilo que a gente vem falando aqui já há muito tempo. É uma terceira via, mas nós temos para essa terceira via 8, 9, 10 pré-candidaturas. Se não ficar concentrado todo esse espectro político, eleitoral, partidário em uma única candidatura lá à frente, para tentar uma vaga entre Bolsonaro e Lula ou Haddad, aí realmente fica muito difícil, a não ser que é aquilo que você me falou antes de entrarmos no ar, que tenhamos aí uma situação de sentimento silencioso da opinião pública brasileira, esperando para escolher uma alternativa capaz de fazer frente a essa nefasta polarização. Do nenhum nem outro, né? Do nenhum nem outro. Exatamente. Do nenhum nem outro. Vamos ao próximo telão? E aí? Pichar uma bandeira do Brasil para dizer que ela é nossa e não é do Bolsonaro, é o fim da picada. Chegou a ter volta Temer. Claro, o presidente se curvou aos caprichos e aí... Pediu também, né? Pediu e está levando o troco, se apequenou, como falamos, né? O presidente pediu essa. Vamos ao próximo tema agora? Vamos vir para Santa Catarina. Fecha o telão, tia Cris. Aqui à esquerda, o prefeito reeleito Tubarão, Juarez Ponticelli, juntamente com o senador Jorginho Melo, mais o prefeito de Capivari de Baixo, município vizinho de Tubarão, e o vice-prefeito de Tubarão. Muito bem, os dois assinaram ficha no PL. O vice de Tubarão vai concorrer à federal pelo partido Jorginho. Ele deixou o PSD para ir para o PL. E o prefeito de Capivari de Baixo deixou o PSL. Então vejam que Juarez Ponticelli, ali à direita, conversando com o Esperidião Amin, Juarez Ponticelli cansou daquela embromação, daquela enrolação dentro do PP. Ainda nesse final de semana, o Esperidião Amin andou conversando com alguns correligionários do Sul, inclusive o ex-deputado Valmir Comim. Olha, temos vários nomes, do Ponticelli, o do ex-deputado Jorge Bueira, que está longe da política há um tempão, não tem nenhuma perspectiva majoritária, e ele próprio a mim. Quer dizer, Ponticelli resolveu tomar a ofensiva e adotar uma estratégia deixando claro o seguinte: não conte mais comigo. Ficou claro uma aproximação com o Jorginho Melo. Ora, o vice-prefeito dele vai concorrer à federal no partido Jorginho, o prefeito do município vizinho. Se continuar essa situação de deixar para 1/10 hora uma definição no PP, que é uma característica de Esperidião Amin, Ponticelli, em março, muito provavelmente, também vai para o PL e apoia Jorginho Melo e deixa o PP segurando o pincel. Então, cansou dessa situação interna do PP. Próximo telão. E como Ponticelli é de Tubarão, base profissional e política de Carlos Moisés, também não quis ficar à mercê do PSD de Júlio Garcia, hoje pilotado por ele, muito próximo de Carlos Moisés. E talvez uma estratégia de colocar o PSD em coligação com o MDB, como lá no tempo de Luiz Henrique da Silveira, com Moisés de candidato, quem sabe. Então, também não quis o vice-prefeito Tubarão ficar refém dos projetos do PSL, do PSD. Portanto, Juarez Ponticelli fazendo uma movimentação política muito inteligente e deixando claro que deseja
buscar um encaminhamento que não fique na dependência tanto do PP numa ponta quanto do PSD, leia-se, proximidade com Carlos Moisés, de outro. Próximo telão. Muito bem. Sexta-feira, Fernando, nós tivemos, pode fechar o telão, tia Cris, uma decisão do Tribunal de Justiça sobre o escândalo da compra dos 200 respiradores. O TJ acolheu 8 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Como está em sigilo de justiça, não se sabe exatamente quem virou réu, mas entre os 8, majoritariamente empresários, que terão 10 dias para apresentar a defesa. Portanto, a polêmica da compra superfaturada, sem garantias e com pagamento antecipado dos respiradores começa a caminhar efetivamente. Nenhum agente público? Maioria empresários. Maioria. Mas tudo leva a crer que pelo menos um ex-secretário, não vou aqui pronunciar o nome, todos já devem imaginar qual, aquele que estava mais diretamente envolvido, muito provavelmente tenha sido acolhida a denúncia contra ele, que virou réu. Mas primeiro vamos tentar levantar oficialmente os nomes. Muito bem. Bora. Vamos ao próximo tema? Estava olhando o tempo que ainda disponho. Dom Paulo Evaristo Arnes, catarinense ilustre, lá de Forquilinha, no sul do estado, que faria amanhã 100 anos. Portanto, seu centenário de nascimento. Por iniciativa de um sobrinho, senador pelo Paraná, do Podemos, Flávio Arnes, hoje pela manhã, uma sessão virtual em homenagem a esse grande catarinense. Catarinense que se transformou em arcebispo metropolitano de São Paulo em 70, em plena ditadura militar. E foi um valente combatente, juntamente com Dom Helder Câmara, lá de Olinda, Pernambuco, Olinda, Recife. Os dois enfrentaram os militares na defesa dos direitos humanos. Celebrações foram realizadas quando o assassinato, não foi suicídio, do jornalista Vladimir Herzog, e ele foi para a dianteira. Os militares tiveram que engoli-lo, porque ele protestava diante dos assassinatos, da tortura e da violência que foi imprimida na Revolução de 64. Nossa homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Lembrando também de Zilda Arnes. E Zilda, sua irmã, os dois ajudaram muito na criação da pastoral. Que família, hein? Da família, do idoso, muito bacana. Que família. E a gente não pode deixar de homenagear o Supremo Tribunal Federal. Roda o VT rapidamente. Mas nunca se fala em corrupção no judiciário. Não tem toga suja. É só toga limpa. Mas a corregedora, quando saiu do cargo, Helena Calmon, apontou e nada... Mexeu nesse mar de lama. Nada aconteceu, nada aconteceu. Esse é outro trecho de um outro que eu já havia apresentado no início da semana passada, ou em meados da semana passada, nessa entrevista concedida em 2018. E para encerrar, a frase que complementa o vídeo. Aí, Fernando, Voltaire. Se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode criticar. Voltaire. Autoexplicável, né? Autoexplicável. Abraço. Tchau, Prisco. Até amanhã. Vamos seguir por aqui agradecendo a sua companhia nesta segunda-feira. Desejando a você uma ótima semana. A gente volta amanhã, se Deus quiser, 11h30. É isso aí, muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. A gente fica agora com A Tarde é Nossa. Vamos lá. Cuide-se.